Paz do Senhor, amada igreja. Pode estar se assentando. Tenho uma palavra para compartilhar com vocês, que tem como tema vencendo as tempestades da vida. Quero começar perguntando para você: você tem medo de tempestade? Sim ou não? Levanta a mão aí. Alguns têm medo de tempestade, né? Ultimamente nós aqui pro litoral temos tido muitas experiências com tempestades, né? A última assim que eu lembro que foi bem forte foi o ciclone bomba, né? E realmente foi uma bomba, né? Estragou muitas coisas. Mas o fato é que as tempestades vêm, e quando a gente começa a ver as tempestades, nós começamos a perceber como elas se formam. Eu tenho o privilégio de morar no morro, então eu consigo ver toda a cidade de Itapema e Porto Belo, né, lá de cima. E quando a tempestade está vindo, está se formando, eu já sei que vai chover, que alguma coisa vai acontecer, né? Conforme o tamanho da nuvem, a escuridão, há uma tempestade que está se aproximando ali. Mas e as tempestades da nossa vida? Você acha que você consegue enxergar quando elas estão se formando? Para e pensa aí. Ou as tempestades da vida, nós somos pegos no meio delas? Geralmente a gente é pego, né? Porque quando você vê que uma tempestade está vindo lá fora, você se abriga, fecha a janela, desliga as coisas da tomada, né? Você já fica ali meio recolhidinho, se protegendo. Mas as tempestades da vida, por mais que a gente tente se proteger e a gente ande na palavra de Deus, elas chegam em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, vencendo as tempestades da vida. Então, se você quiser abrir a sua palavra, ou se quiser acompanhar ali no telão, é Mateus 14, do 22 ao 36. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, esse é uma passagem que todo mundo conhece, né? Passagem de Pedro caminhando sobre as águas lá, né? Então, vamos ver aqui o que o Senhor tem para nos falar aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Veja aqui que Jesus insistiu. Tem algumas traduções que diz Jesus mandou, né? Jesus delegou. Então é uma coisa que Jesus está mandando, pega o barco e vão para lá. Então Jesus insistiu com eles que eles entrassem no barco e fosse adiante. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Essa distância é mais ou menos de 5 a 6 quilômetros. Então vocês imaginem que Jesus mandou eles, subiu no monte, foi orar, e lá do monte, que nem eu moro lá no monte, olhando para o mar, enxergava lá o barquinho deles lá sofrendo no meio da tempestade. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Uma vez eu vi um pregador falando assim: se você não caminhou sobre as águas ainda, não critique Pedro, né? Então, se você ainda não fez isso, não critique ele, né? Então, quando entraram no barco, o vento cessou.
Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Amém? Então assim, gente, só pra gente ficar aqui olhando para essa situação, olhar o que está acontecendo, eu quero que vocês entendam assim, ó, que um pouquinho antes disso, Jesus ele tinha decidido sair de férias. Ele estava trabalhando demais com seus discípulos, eles estavam cansados. A palavra de Deus fala em Marcos 6, do 31 ao 34, depois eu vou ler ali para vocês, que eles não tinham nem tempo para comer, né? Então eles estavam com a agenda ali bem congestionada. E eles haviam acabado de receber uma notícia que João Batista tinha morrido. Então Jesus disse: vamos tirar umas férias, vamos sair, vamos dar uma descansada, né? E aí lá no texto de Marcos, do 6, 31 ao 34, diz assim, ó: havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. E Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, e correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Então olha o que aconteceu, né? Eles tinham saído para tirar umas férias, o povo descobriu que eles tinham ido para lá, e foi todo mundo para lá, chegou antes deles chegarem lá com o barquinho. Então eles chegaram lá, e aí então Jesus, né, continua ali, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí então ali tem a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí no final desse dia, Jesus diz: agora vocês peguem o barco e são. Ou seja, cancelamos as férias, né? Era para ser um dia de folga, um dia no deserto, um dia para ter descanso. Eu vou cancelar essas férias aqui, já que a gente trabalhou, e vocês vão ir para o barco e vão, né, seguir viagem ali. É interessante isso, né? Que Jesus, ele simplesmente chegou ali e Jesus quis curar. Jesus quis salvar, Jesus quis cuidar daquelas pessoas. E nós vemos ali os discípulos obedecendo a Jesus. Quando chegou o momento deles alimentarem, o que vocês têm aí, né? Eles foram atrás de ver o que eles tinham. Jesus abençoou os peixes e os pães, alimentou todo mundo. Eles serviram todo mundo. Gente, eles estavam vindo de um lugar que eles não tinham nem tempo para comer, eles estavam com fome. E eles chegaram ali onde era para eles descansar, eles tiveram que trabalhar. E muito, né? 5.000 pessoas eles alimentaram. Então pensa que foi um trabalho de um dia bem cansativo, mas eles estavam ali, né? E é interessante que Jesus, ele manda os discípulos ir embora antes de mandar a multidão. Vocês percebem? Que Jesus, antes de despedir a multidão, mandou os discípulos subirem no barquinho e irem para o mar. Então aqui a gente pode aprender algumas coisas já com esse início. Primeiro, Jesus, ele sempre tem, isso que a gente tem que entender nas nossas vidas. Jesus sempre tem um propósito com tudo que ele faz. Então quando Jesus manda ele sozinho para o barco e fica ali com a multidão, Jesus, ele estava livrando eles da tentação. Que tentação é essa, pastora? Lá no Evangelho de João, que também relata esse texto, então você pega Mateus, você pega Marcos e você pega João, cada um vai citando alguma coisa interessante a respeito desse episódio. E aí vocês vão ver lá que a intenção daquela multidão era fazer Jesus rei. E aí então os discípulos, eles ainda tinham na mentalidade deles uma visão meio distorcida do propósito ainda de Jesus. Então eles achavam que Jesus, ele tinha uma autoridade nacional e política. Então pensa que se eles estivessem lá, vissem o que o povo queria fazer,
eles poderiam cair nessa tentação, né? Se curvar a essa tentação dessa popularidade. Mas Jesus quis preservar eles. Então Jesus sempre nos preserva. Às vezes nós não entendemos o porquê das coisas. A gente só obedece Jesus. Mas quando nós obedecemos Jesus, Jesus nos preserva de algumas coisas que poderiam talvez ser pedra de tropeço para nós. Às vezes você pensa assim, mas por que Jesus não deixou os discípulos lá junto com ele, tiraram mais um dia, ficassem lá? Mas Jesus sabia, Jesus manda eles. Segundo ponto que a gente vê aqui, que é interessante, que Jesus, ele não foi assim, ficou lá com o povo e ficou todo o tempão. Jesus daí despediu o povo e foi fazer o quê? Foi orar, né? É interessante que Jesus, ele não tinha tempo para comer, mas ele tinha tempo para orar, né? E olha só que legal, gente, que coisa mais interessante isso daqui, ó. Que Jesus, quando ele estava lá orando no monte, Jesus estava de olho nos seus discípulos e vendo as dificuldades que eles estavam tendo lá no mar, né? Então, o Senhor, ele sempre vê quando a tempestade nos atinge. O Senhor está sempre de olho. Não há circunstância que esteja fora do alcance de Jesus, da intervenção de Jesus, né? Os nossos caminhos jamais estarão escondidos diante de Jesus. Ele sempre vê, né? Eu imagino assim, porque depois nós vamos ver lá, já eram bem altas horas da noite quando Jesus vai até eles. Eu já tive a oportunidade de ver tempestades indo para o mar, lá de casa. E assim, o mar, à noite, é todo escuro. Mas você olha para o mar, você não consegue enxergar. Então, quando as tempestades elétricas vão para o mar, aqueles relâmpagos clareiam o mar todo, assim, né? Onde a nossa vista alcança o relâmpago que está lá, a gente vê. Então, imagino que Jesus, cada raio que dava, Jesus, né? Estava lá de olho neles, enxergando eles, né? Então, Jesus, ele está sempre de olho em nós, sabe, amados? Não importa a tempestade da sua vida, Jesus está de olho em você. E às vezes a gente pode estar olhando lá, mas Jesus não estava fazendo nada, Jesus estava orando, Jesus estava intercedendo. Então Deus, ele está sempre fazendo algo em nosso favor. Talvez o mínimo que os discípulos podiam esperar dessa viagem, já afinal de contas cancelaram nossas férias, o nosso descanso, era ter uma viagem de retorno tranquila. Vocês não acham? Não, agora vamos entrar aqui no mar, vamos deixar a onda levar a gente, né? Um descanso aqui. Mas não foi nada disso que aconteceu. O descanso deles foi interrompido e eles foram pegos de uma forma bem violenta, uma tempestade bem terrível. Vocês têm que imaginar que os discípulos, eles eram pescadores, eles eram experientes e eles estavam lá com medo, né? Então, imagina assim, que o nosso medo em relação a uma tempestade no mar é bem maior do que um pescador experiente lá dentro do mar, né? Então, se eles experientes estavam com este medo, tu imagina como é que era, né? Então, eles foram pegos ali. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês, as tempestades da vida, elas chegam, né? Para qualquer um, as tempestades vão chegar. E é interessante que as tempestades, elas não afligem somente o que está em nossa volta. Geralmente elas afligem os nossos sentimentos. Elas causam impactos muito mais na nossa alma do que as coisas que estão realmente acontecendo. Primeiro nós somos atacados aqui dentro. E depois que nós resolvemos aqui dentro é que a gente consegue resolver lá fora, né? Então as tempestades da vida, elas chegam. Nós temos que entender que nós não vivemos numa estufa espiritual, numa colônia de férias. Não é porque nós aceitamos a Jesus que as tempestades, elas não irão chegar. Não é porque a gente está no caminho de Jesus que nós vamos estar numa redoma onde as coisas não irão acontecer conosco.
nós não vamos conseguir evitar as tempestades. As tempestades, elas alcançam os ricos e alcançam os pobres. Elas alcançam os cristãos e alcançam os descrentes. Elas alcançam os bons e elas alcançam os maus. As tempestades chegam para todas. Elas são imprevisíveis. Elas vêm sem aviso. Elas nos pegam de surpresa. E muitas vezes as tempestades da vida, elas fogem do nosso controle. Mas uma coisa a gente tem que aprender com isso. As tempestades, elas são sempre pedagógicas. Elas sempre vão nos ensinar. Quantas tempestades da tua vida, talvez no teu casamento, talvez com os teus filhos, talvez na tua área financeira, até mesmo na tua saúde emocional ou física, você já passou e agora você aprendeu uma lição. É verdade? A gente é assim, a gente aprende muito mais com as tempestades do que com as coisas boas. Então as tempestades, elas sempre nos trazem uma lição. E aí então nós vemos aqui os discípulos enfrentando essa terrível tempestade. Preste atenção nessa frase. Não temos imunidades especiais. Deus nos livra nas tempestades, mas não das tempestades. Talvez Ele até nos livre das tempestades, mas quando Ele nos livra das tempestades, a gente nem percebe que Ele nos livrou. Porque você não viu Ele fazendo isso, a tempestade não chegou em você, né? Mas quando Ele nos livra nas tempestades, nos chama muito mais atenção, nós reconhecemos muito mais. E muitas vezes as maiores tempestades que nós enfrentamos, elas atingem a nossa alma, agitam a nossa alma, criam talvez assim vendavais nos nossos corações. Nós ficamos aflorados nos nossos sentimentos, nós ficamos confusos, sem saber para onde nós vamos, porque elas estão ali, estão nos afligindo. Eu imagino que eles lá naquele barco, eles querendo sair daquela situação, mas eles não sabendo o que fazer, tentando e não conseguindo. Não sei, você já teve a experiência de ir na praia, né? E quando a gente está lá na beiradinha da praia, pegando uma ondinha, de repente vem uma sequência de onda e você já não consegue mais. Eu sou terrível, não sei nadar, então geralmente qualquer ondinha me derruba, né? Eu tenho que estar sempre segurando o Cristiano. Então você imagina lá no mar, né? Aquele mar bem agitado no meio lá, aquelas ondas balançando para lá e para cá, sem ver a situação de como sair. E às vezes nós ficamos assim turbulentos nos nossos sentimentos. E aí a gente precisa de ajuda. Aí a gente não consegue sair dali sozinho. A gente precisa, né, de ajuda. Número 2. Preste atenção, as tempestades da vida chegam, mesmo quando estamos no caminho da obediência. Como eu frisei ali para vocês, Jesus, Ele não pediu para os discípulos irem. Ele mandou, Ele obrigou eles a passarem para o outro lado. E é interessante que ao obedecerem Jesus, eles foram pegos nessa tempestade. E como nós vamos entender isso? Por que Deus permite nós sermos apanhados de surpresa nas tempestades, nessas adversidades? Por que Deus nos empurra às vezes para um centro de uma crise? A gente nunca quer ter crise nas nossas vidas. Às vezes nós somos tão sacudidos que perdemos até as forças, achamos que não vale mais a pena e a gente quer desistir. Por que talvez acidentes aconteçam? Por que nós perdemos pessoas que nós amamos para o Covid? Por que a nossa família ficou doente? Por que fazendo tudo, as coisas, os negócios não estão bem, há desemprego, há falta? Porque às vezes a gente não consegue entender, né? Mas uma coisa a gente sabe, amados, que o ouro, para ser refinado, precisa passar por altas temperaturas. Então nós precisamos. É mais fácil nós entendermos que a obediência sempre nos leva para Jardim Florido do que para uma fornalha ardente. A gente não quer aceitar, né? Que a gente quer só os jardins floridos, a gente quer só a coisa boa.
E às vezes é mais fácil a gente aceitar que a obediência nos livra da tempestade do que você pensar assim: Deus, eu estou sendo tão obediente a você, eu estou te agradando tanto que agora você vai bagunçar toda a minha vida e me colocar numa tempestade terrível, né? Você não pensa assim, você diz: não, Deus me ama tanto que Ele nunca vai deixar eu passar por isso. Mas às vezes Ele nos deixa. Então fica claro que a presença de problemas nem sempre significa que estamos fora do propósito de Deus. Às vezes as pessoas confundem e acham que está em pecado. Está passando por isso, é pecado. Está passando por isso, é porta aberta na vida dela. Está passando por isso e vai colocando coisas. Não, às vezes é Deus refinando as nossas vidas, né? Então Deus, Ele sempre tem um propósito que não é, a gente às vezes não consegue entender, né? Deus, Ele não é indiferente à nossa dor, mas Ele nos promove na nossa dor. Essa é a diferença. O inimigo, quando ele está nos ferindo, ele vai sempre nos levar para baixo. Mas Deus, quando Ele está permitindo que a gente esteja passando por uma situação, Deus vai nos levar para cima, né? E nós vamos glorificar a Ele, né? Por ter deixado a gente passar por algumas circunstâncias. Na vida cristã, nós não estamos numa sala VIP, não estamos num parque de diversões, na luta, amém? Então, se você está passando por tempestades, não fique desanimado. Olha só, não fique desanimado por causa das tempestades de sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. Né? Quando nós entendemos isso, nós sempre nos sentimos seguros. Nós podemos estar lá no barco, agitados pelas ondas, mas nós vamos olhar para o monte e nós vamos ver Jesus lá, intercedendo por nós, né? Então o Senhor, Ele está sempre ali. Elas podem estar fora do nosso controle, mas saiba de uma coisa: nunca fora do controle de Deus, nunca fora do controle do Altíssimo. Você pode não entender, mas saiba que vai ser um instrumento de ensino na sua vida. Warren Wiersbe diz assim: ao ler a Bíblia, descobrimos que há dois tipos de tempestades. Ao ler a Bíblia, descobrimos que há dois tipos de tempestades: as que vêm para a correção, quando Deus nos disciplina, e as que vêm para o aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. Jonas enfrentou uma tempestade porque havia desobedecido a Deus e, portanto, deveria ser corrigido. Os discípulos enfrentaram uma tempestade porque haviam obedecido a Cristo e precisavam ser aperfeiçoados. Jesus os havia testado numa tempestade anteriormente, quando estava no barco com eles, mas agora Ele os testou permanecendo fora do barco. Né? Então todos nós conhecemos a história de Jesus lá no barquinho com eles, Jesus dormindo e eles aflitos. E agora Jesus já estava do lado de fora e eles continuavam aflitos. Né? Até quando, gente, nós vamos viver, né, sem estar debaixo dos propósitos de Deus, se firmando nas suas verdades? Como cristãos, a gente vai aprendendo as coisas. E a gente tem que ir crescendo, sendo fortalecido, se mantendo, não é? Então assim, eles estavam lá, talvez eles poderiam ter desfrutado de uma paz maior, mas eles ainda não tinham alcançado isso, né? Então que a gente possa aprender mais rápido com as tempestades das nossas vidas. Quanto mais rápido nós aprendemos, né, mais rápido somos promovidos. Aí você pensa assim: mas pastora, parece que eu vivo as mesmas tempestades, as mesmas coisas acontecem na minha vida. Então faça coisas diferentes para sair dela, né? Porque talvez daí você vai ser promovido. Né? Enquanto a gente não dá o nosso passo de mudança, né, a gente vai ter que passar por ali até aprendermos. Número 3. As tempestades da vida se agravam quando Jesus parece demorar. Você já teve esse sentimento? Parece que Jesus está demorando,
Parece que as coisas estão demorando a serem resolvidas. Aí você pensa assim, será que Deus se importa realmente comigo? Por que Jesus está deixando eu passar por isso? Quando que vai terminar essa história? Às vezes assim, eu me lembro quando a última tempestade foi quando a gente passou pelo Covid, né, lá em casa, né? Uma tempestade bem terrível, né? E a gente ficava, ai Deus, será que amanhã eu vou estar bem? Será que amanhã já vai estar tudo melhor? E no outro dia estava pior. Aí de tarde estava melhor, no outro dia de manhã estava pior. Então hoje eu sempre falo para o pessoal, né, que está passando por Covid, eu disse, não se preocupe, é bem assim. Tem dia bom, tem dia ruim, tem dia bom, tem dia péssimo, né? É assim o Covid, né? É aquele turbilhão. Então você fica ali, né, esperando, Deus, quando que vai ficar? E você fica naquela ânsia ali. Mas saiba que Jesus está ali com você, né? Quando a gente tem essa certeza no nosso coração, há uma paz, há uma segurança. Os discípulos, eles passaram horas amargas ali, talvez tentando remar contra essa maré ali, né? Só para vocês terem uma ideia, provavelmente eles ficaram em torno de 10 horas lá no mar, naquela tempestade. Então, olha só, gente, não foi pouca coisa. Eles ficaram 10 horas lá naquela agonia, né? Então, eles ali experientes foram pegos por esse momento tão terrível ali na vida deles. Neste momento de pavor, os discípulos esperavam pela presença de Jesus, mas ele não chega. Antes, a tempestade se agravava. Essa é uma das maiores tensões da vida, a demora de Deus. Não é verdade? É o que mais nos aflige. É pensar assim, Deus, será que você está demorando? Será que você vai vir? Será que você não vai vir? E isso nos lembra muito a história de Lázaro, quando ele ficou enfermo. A gente tem que, quando Lázaro ficou enfermo, Marta mandou chamar Jesus, né? E ela mandou dizer assim, aquele que tu amas está enfermo. Então Marta já apela assim, Jesus, você ama ele, né? E quando a gente ama alguém, a gente parece se importa mais, não é verdade? Então você se preocupa mais. Então Marta já apelou para Jesus, olha, venha socorrer essa pessoa que você ama, essa pessoa amada. Então Marta, ela tinha certeza que Jesus iria socorrer Lázaro, né? Mas só que assim, ó, você já pensou assim que talvez as pessoas perguntavam para ela, será que Jesus vem mesmo? Será que Jesus ama tanto Lázaro assim? Mas olha que Jesus está bem longe. Será? Mas Jesus tem tanta gente para curar, por que ele vai vir curar Lázaro? Né? Por que ele vai perder esse tempo? Né? Então talvez ela sofreu essas perguntas. Né? E é interessante que eu imagino que ela deve ter respondido com segurança, né? Porque ela conhecia Jesus. Não, ele vem. Jesus vai vir sim, porque Jesus nunca me abandonou, Jesus nunca me decepcionou. Só que de repente essa certeza foi substituída por uma ansiedade. Jesus começou a demorar, Lázaro começou a piorar, aí começou a vir talvez o medo, e aí por fim a decepção. Jesus não chegou a tempo, né? Aos olhos de Marta, Jesus tempo, Lázaro morreu, né? Então Marta, ela fica o que ali? Talvez engasgada, constrangida com aquela situação. Passam-se 4 dias do sepultamento de Lázaro, daí então chega Jesus. Não parece que Jesus chegou assim tão atrasado, né? O pessoal já achava assim, Lázaro já está fedendo, né? Já não dá mais para fazer nada ali, né? Então Marta, ela correu ao encontro de Jesus e logo ela despeja a sua dor. Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão, né? Então a gente consegue ver ali que a demora de Jesus abriu uma ferida no coração de Marta, né? Na sua alma. A sua expectativa de livramento foi frustrada. A sua dor não foi sanada, as suas lágrimas não foram enxutas, a vida do seu irmão não foi poupada. Marta teve ali aquele momento, ela estava muito machucada, que ela não podia mais crer na intervenção sobrenatural de Jesus. E só que é interessante, amados, antes de nós censurarmos Marta, nós deveríamos também sondar o nosso coração.
quantas vezes você se deixou ferir com essas perguntas também venenosas? Talvez você passando por alguma coisa e as pessoas dizem: onde é que está teu Deus? Onde é que está teu Deus que deixou você passar por isso? Onde é que está teu Deus que a tua casa não mudou ainda, a tua família continua a mesma coisa? Onde é que está teu Deus, teu casamento está assim todo bagunçado, você vai na igreja e não muda nada? Onde é que está teu Deus que as tuas finanças estão destruídas, você nem emprego tem? Onde é que está Deus? Sabe, às vezes as pessoas continuam falando isso ainda, e aí você, se você não está firmado, você vai pensar o quê? Deus está demorando, Jesus está demorando, mas na verdade Jesus está fazendo uma obra muito maior, porque se Jesus tivesse só curado Lázaro seria só mais uma cura, mas Jesus fez o quê? Ressuscitou, né? Jesus foi lá e ressuscitou, chamou Lázaro para a vida, né? Aquilo que para Marta teria sido ali foi a demora, Jesus fez muito mais, o milagre foi muito maior. Então, quando nós temos essa certeza que Jesus vai nos socorrer, o milagre vai ser muito maior. Olha só, diz essa frase: muitas vezes o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, mas a demora de Deus em vir nos socorrer. E aí então, quando nós não entendemos, nós não conseguimos ver Jesus agindo. Os discípulos achavam que Jesus estava demorando, mas Jesus estava orando, né? Jesus, ele move os céus em nosso favor. Jesus, ele se importa conosco. Talvez você está achando que ele está longe, mas ele está te carregando no colo, né? E aí quando você percebe, na verdade você não caminhou, foi ele que te carregou. Deus, ele nunca nos desampara. A palavra de Deus diz que Deus nem cochila, né? Ele nem cochila. Então pensa, Deus está atento às nossas vidas o tempo todo. No Salmo 125, versículo 1 diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, quando você confia no Senhor, você não é abalado, você permanece, né? E aí, então, você sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Número 4, nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Às vezes, os problemas, eles são como as ondas do mar. Você se defende de um, vem outro, né? E aí quando você está se levantando, já vem mais um, né? Vem quebrando, te sufocando. Parece que os problemas, às vezes, eles vêm de uma forma muito intensa e muito maior, né? E aí quando você pensa em se levantar, você cai novamente. Quando você pensa que a tua causa está perdida, preste atenção nisso. Jesus vai surgir no horizonte da tua vida, né? Quando você estiver cansadão lá, abra os olhos e veja, Jesus está chegando, né? Quando você decreta a falência dos seus recursos, Jesus chega e põe um ponto final na sua crise. É assim que Jesus faz. Jesus, amados, não chegou atrasado no mar da Galileia. O seu socorro foi na hora certa. Aquela tempestade tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus, né? Então, as tempestades da nossa vida vão sempre ter um caminho onde Jesus vai nos levar a ter uma experiência mais profunda com o Pai. Quando nós reconhecemos isso, nós saímos grandes diante do Senhor. Número 5, nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando achamos que não há mais esperança de livramento. Olha só, aquela noite, para os judeus, eles dividiam as noites em 4 vigílias. Então, assim, eu vou explicar aqui para vocês entenderem, né? Então, a primeira vigília da noite era das 6 horas da tarde até as 9 da noite. Então, provavelmente, Jesus despediu os discípulos no final do dia, eles saíram para o mar às 6 da tarde, né? A segunda vigília da noite era das 9 à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília era das 3 da madrugada até às 6 horas da manhã. Marcos 6,48 fala que Jesus, ele foi ao encontro deles já perto da quarta vigília.
Então, por isso que eu falei para vocês, eles ficaram ali 10 horas naquela angústia, né, ali dentro do mar, naquela, né, a situação ali, varridos de um lado para o outro, né? E é interessante que todo o empenho deles de se desvencilhar daquele problema parecia que fazia com que eles ficassem mais no centro da tempestade, né? Mais ali envolvidos por aquela situação. E às vezes nós temos essa sensação também. Parece que nós fazemos todo um esforço para sair do lugar e nós não conseguimos. Nós remamos contra a maré, nós nos esforçamos, nós choramos, nós clamamos, nós jejuamos, nós oramos, mas parece que o perigo não se afasta. Nessas horas os problemas eles parecem se tornarem maiores do que a nossa força. Nós vamos nos sentindo assim esmagados. A situação vai tirando aquela esperança de salvamento, assim como aconteceu com Marta, às vezes acontece conosco também, vai se esvaindo, parece que a gente a fé vai ficando fraca, aí você não se sente mais talvez tão amado, né? Mas é quando tudo parece perdido, né? Quando a noite estiver mais escura, quando a madrugada chegar na tua história, Jesus vem como a luz, né? Que nos ilumina, né? A luz que nos mostra um caminho. Então lembre-se sempre disso, quando você imaginar aqueles discípulos lá no meio daquelas ondas, lembre que Jesus foi ao encontro deles para dar livramento quando eles já estavam sem esperança. Então, se tem esperança aí no teu coração, se firma nela. Jesus vai chegar e vai mudar essa situação, né? Jesus, ele vem ao nosso encontro ainda aqui na quarta vigília da noite. O Senhor não vem quando desejamos, Ele vem quando nós necessitamos, tá? Então isso é tremendo também. Ele sabe quando você precisa e Ele vem ao teu encontro. O tempo é o tempo de Deus e não o nosso. Vejam que Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha. Ele livrou aonde? Na fornalha. Deus, ele não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou ele na cova, né? Deus, ele não livrou Pedro das prisões. Ele livrou na prisão, né? Então, Jesus, ele não vai nos poupar do sofrimento, mas vai usar o sofrimento para nos levar à casa do Pai, né? Lembre-se sempre disso. Nunca é para te afastar, mas é para te aproximar, né? Então as tempestades da vida, elas são necessárias. Número 6, já estou caminhando para o final. Nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro colocando o que nos ameaça debaixo dos seus pés. Vejam que Jesus, né? Eu acho tão interessante. Jesus, todo aquele mar agitado, aqueles raios, aqueles ventos, aquelas ondas gigantes, e Jesus lá caminhando, tranquilo. Aí você pensa assim, por que os discípulos se assustaram? Mas pensa, gente, né? Eles nunca imaginaram que Jesus ia ir ao socorro deles daquela forma, então eles nem conseguiram distinguir o que estava acontecendo ali, eles ficaram assustados, né? Isso é um fantasma, né? Provavelmente também ia levar um susto, porque você acha que Jesus vem te salvar do jeito que você quer que ele venha te salvar, né? E não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então Jesus pegou eles de surpresa até nisso. E quando Jesus chega como quem tem autoridade, pisando ali tranquilamente sobre aquela tempestade debaixo do pé dele, né? Jesus, ele realmente é imbatível. Jesus é o gigante, não a onda, né? Nós temos disponíveis os céus em nosso favor. Toda autoridade foi nos dada, né? Jesus conquistou e nos deu. Tudo está debaixo dos nossos pés, né? Ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer tempestade da tua vida. Nada está fora do seu controle, nada está fora do controle de Jesus. Tudo ele está debaixo dos seus pés. Jesus, ele nos ensina também
que o sofrimento é a porta que ele acessa aos nossos corações. Vejam que quando ele vai até os discípulos, né, ele chega até lá e eles têm medo, e ele diz: não tenham medo, sou eu que estou aqui. Né? Jesus, ele vai ao encontro ali deles. Número 7, nas tempestades da vida, Jesus vem para nos dar pleno livramento. Eu quero chamar já o louvor para estar subindo. Jesus, ali naquela hora de aflição, que ele vem socorrer os discípulos, ele, não sei se vocês perceberam, mas antes de acalmar a tempestade, Jesus, ele acalmou a alma dos discípulos. Antes de Jesus dizer para o vento se acalmar, Jesus, ele conversou com eles, né? Jesus quis aquietar a alma deles. É assim que Jesus trata conosco. Antes dele resolver o que está aqui fora, ele vai resolver o que está dentro do teu coração. Por isso que quando nós recebemos a palavra de Deus, ela tem que entrar em nós e gerar vida. Para que quando a gente esteja nas tempestades, a gente lembre da palavra de Jesus. E aí o que vem? Em meio às tuas tribulações, você tem uma paz que excede todo o entendimento. É a paz lá dentro. Aí quando você consegue acalmar seu coração, Deus começa a te mostrar como você vai resolver as coisas aqui fora. Então Jesus, ele sempre vai trabalhar dentro para depois resolver por fora. Né? Então, às vezes nós passamos por várias vezes a mesma tempestade porque nós não deixamos Jesus resolver aqui dentro de nós primeiro. Né? Então a gente precisa deixar Jesus resolver dentro de nós. E é interessante que Jesus, ele dá um ânimo para os seus discípulos. Jesus, ele não vem censurar eles, mas vem dar um ânimo. Ele diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Né? Jesus tem um jeito de tratar conosco que nos alcança. Veja que Jesus, ele não disse assim: poxa vida, vocês de novo, lembro que ali na tempestade eu estava com vocês, aí eu acalmei ela, daí vocês estão na mesma situação. Não, ele nunca vai falar isso. Porque ele nos conhece, ele sabe as nossas fraquezas, mas ele está nos ensinando em todo o tempo. Então, quando você está passando por essas tempestades, você lembre que Jesus está com você, mas lembre que você tem que aprender algo, para que você não precise novamente passar. Jesus permitiu eles passarem, para que eles aprendessem alguma coisa. Né? Gente, quanto tempo você vai demorar na sua vida para resolver coisas que você já poderia ter resolvido há muito tempo? Quanto tempo você tem de caminhada e ainda a tua história, certas áreas não mudaram? Então é hora de mudança, é hora de calmaria. Ah, não, mas é que lá em casa você não conhece, pastora, como que é difícil, como é as tempestades lá de casa. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Jesus está de olho em você. Pare de não se sentir amado por Cristo, não se sentir especial, mas não, Deus me deixa sozinho na tempestade. Não, Ele está com você, de olho em você. Mas Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Não seja homem de pequena fé. Sabe, Pedro, ele até se encheu de coragem, ele disse: eu vou pisar aqui nessa onda, eu vou ir, ele foi, mas quando ele começou a olhar de novamente o tamanho da onda, ele perdeu a sua coragem. E às vezes nós estamos assim, nós nos enchemos de coragem no culto, nós nos enchemos de fé. Não, essa semana eu vou mudar, essa semana as coisas vão ser diferentes, e você começa colocando o pé no mar, mas aí vem uma marola e você se desespera e perde a tua bênção. Não seja mais homem de pequena fé. Sabe, nosso Deus é um Deus de milagres, nosso Deus é um Deus de promessas. Nosso Deus, Ele abre um caminho no deserto, Ele caminha sobre o mar. Esse é o nosso Deus, né? Nós precisamos entender quem Deus é nas nossas vidas, porque as tempestades elas vêm, mas nunca estão fora do controle dEle. Não tem nada na tua vida que Deus não possa colocar em ordem. Não tem nada na tua história que Ele não possa transformar, sabe? E é por isso, gente, que a gente se firma no Senhor.
Não a gente sabe que a nossa vida não muda de um dia para o outro, mas Ele vai mudar a nossa história. Por isso que nós viemos diante do Senhor como nós estamos. Mas Ele não deixa a gente continuar sendo quem nós somos. Ele vai nos transformando, vai transformando a nossa história. Todas as vezes que você se vê diante das tempestades e você deixa o Senhor agir em você, você vai crescendo, você vai se aproximando mais dEle. E aí a gente começa a aprender a não olhar mais as ondas, mas olhar o nosso Deus. Não olhar mais as circunstâncias que nos cercam, mas olhar o nosso Deus. Não olhar mais, mas Deus, como Marta, eu queria que te tivesse curado Lázaro. E Deus diz, querido, eu não quero curar, eu quero ressuscitar. Eu tenho algo muito maior, muito melhor para você. Não limite Deus na sua vida. Não limite aquilo que Deus quer fazer. Quero convidar você a se colocar de pé, a responder essa palavra. Lembre-se que tudo está debaixo dos pés de Jesus. Eu quero perguntar para você, qual a tempestade da sua vida hoje? Qual o vento tem batido com força na tua casa? Talvez o medo do futuro. Feche os teus olhos, conversa com o Senhor. Talvez seja contra a sua família. Talvez seja contra as tuas finanças, a tua saúde, o teu casamento. Talvez até mesmo a tempestade tenha vindo contra o teu caminho de santidade. E você não tem conseguido se manter em fé, renunciar ao pecado. Eu quero convidar você a falar com o Senhor. O Senhor, Ele está aqui. Ele se move em nosso meio. Eu quero que você veja o Senhor Jesus entrando na tua história, entrando nessa tempestade, caminhando sobre ela e colocando tudo debaixo dos pés. Essa é a autoridade de Jesus. Eu quero convidar você a tomar posse dessa autoridade que Ele te deu, e você colocar tudo debaixo dos teus pés. Dizer, Senhor, eu não aceito mais essas tempestades, eu não aceito mais esses momentos tão difíceis. Eu quero aprender, Senhor, a sair delas. Eu quero aprender, eu quero chegar mais perto de Ti. Sabe, o Senhor, Ele tem uma linda história para você. Ele está aqui. Ora, Maia, anda, chá.